dar continuidade. Mas vamos lá. Vamos dar início aqui. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cristiano Oliveira, sou mortgage broker e já atuo no mercado de financiamento imobiliário já há 10 anos aqui nos Estados Unidos. Hoje nós temos aqui a Selma White, que faz parte também do meu time, que vai estar respondendo algumas perguntas em relação aí à compra do imóvel e processo de compra, né? Por favor, aí indique aí se vocês estão me escutando por mensagem, se o áudio está saindo bem. Ok. Obrigado, Lucas. Obrigado, Johnny. Legal. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o assunto desse webinar, né? Nós vamos hoje falar sobre o processo de compra de imóveis nos Estados Unidos usando financiamento imobiliário, que é um processo bem diferente do que nós temos no Brasil, né? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre o processo de compra, contrato e também do processo de financiamento e os critérios, os requisitos que a gente precisa, os básicos para poder obter essa aprovação, né? Para quem pretende fazer a compra desse imóvel aqui, ou seja, de investimento, ou imóveis de férias, né? Para a segunda casa. Bom, os principais, para entender o processo, nós precisamos entender as regras do jogo, né? E quais as opções que nós temos de financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Então, os principais programas de financiamento imobiliário disponíveis nos Estados Unidos, basicamente são três. O primeiro, que nós chamamos de convencional, conforme e não conforme, Jumbo. E basicamente esse programa de financiamento é para quem é residente ou portador reside nos Estados Unidos, portador de um green card, ou é cidadão, ou ele é portador de um visto de trabalho como L1, H1B, E2 e por aí diante. Então você tem que provar que você tem residência aqui nos Estados Unidos para poder aprovar ou pré-aprovar para esse tipo de financiamento. Eu vou passar, eu sei que o nosso foco é para quem reside fora, que é o programa de Foreign National, mas nós vamos falar um pouquinho de cada um para entender as opções disponíveis, né? Então nós temos o convencional, que é basicamente um programa que é controlado por duas agências, as principais agências securitizadoras que nós temos aqui nos Estados Unidos, que chama Fannie Mae e Freddie Mac. Eles dão as regras para os bancos, né? O Fannie Mae e Freddie Mac que dita as regras. Então todos os bancos aqui, seja banco de retail, wholesale, que nós chamamos financeiras dedicadas a financiamento imobiliário, são chamados wholesale, eles seguem essas regras. Então é muito importante entender essas regras para que a gente possa realmente saber se qualifica ou não para esse programa de financiamento. E depois, para que, entendendo as regras, também fica mais fácil a aprovação desse financiamento, ele acaba de fato acontecendo de uma maneira mais tranquila. Então, o convencional, ele basicamente, as regras básicas é que o aplicante tenha pelo menos 2 anos de histórico de trabalho, né? Seja como self-employed, profissional autônomo, ou employee, profissional CLT, trabalha para a empresa, né? Tem lá o paycheck, tem o seu validity, que recebe a cada 2 semanas, a mensal. Então, a parte principal é você ter esse histórico de trabalho, pelo menos 2 anos de histórico de trabalho, numa empresa ou uma empresa aberta, né? E a declaração de imposto de renda também seja sendo declarada, a renda declarada pelos últimos 2 anos. E você está empregado, né? Então, a comprometimento de renda é fundamental, a comprovação de renda, é fundamental para qualificar para esse tipo de programa. A entrada mínima para esse tipo de programa é 5%, pode ser até 6%, dependendo
do credit score, né, do reporte de crédito, da pontuação de crédito que esse cliente vem a ter aqui nos Estados Unidos, como nós estamos falando de residente, são clientes que têm um histórico de crédito aqui. Então, uma entrada de 3, 5% é possível para quem vai ocupar esse imóvel, como vai usar esse imóvel como principal residência. Se ele vai comprar um imóvel com esse financiamento para investimento, a entrada mínima é 20%. Se ele vai comprar como casa de férias, segunda casa, aí pode ser até 10%. Então é um programa bem acessível para quem tem como comprovar renda, comprovar crédito, comprovar residência aqui nos Estados Unidos. Né? Então seria o programa básico para esse tipo de programa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei se vocês estão visualizando. Continuo visualizando minha tela? Se não, deixa eu só mudar aqui direitinho. Por favor, indicar aí se você continua. Não. Ok, voltamos aí. Então convencional é um programa para quem pode provar residência aqui nos Estados Unidos, né? Seja através de um visto de trabalho ou como Green Card ou é um cidadão. A outra opção seria um programa que nós chamamos de FHA. FHA, VA e USDA são programas assegurados ou garantidos pelo governo. É como se fosse um subsídio do governo, né? Programas que têm regras um pouco mais flexível, para quem possui baixa renda, crédito baixo, então uma alternativa para quem não qualifica convencional. Esse programa segue os mesmos critérios, precisa 2 anos de histórico de trabalho, precisa comprovar a renda, o histórico, a renda atual e a continuidade dessa renda no futuro. Então, para poder aprovar. O credit score ele pode ficar entre 580 e aí quanto mais alto melhor para aprovar, mas o mínimo pode chegar até 580. E esse programa ele tem uma particularidade que ele tem um seguro que, diferente do convencional, ele cobra um seguro que o convencional não tem, que nós chamamos de upfront mortgage insurance. Não alcança esses critérios, ele consegue é possível conseguir através desse caminho. Depois nós temos o que nós chamamos de portfólio lenders. São lenders que eles não dependem das regras Fannie Mae e Freddie Mac, eles basicamente eles mantêm os seus financiamentos dentro do portfólio deles e têm os próprios investidores e então ditam suas próprias regras. Então esse tipo de lender são os lenders que praticamente nós conseguimos programas para quem não é residente, para quem quer comprar imóvel de férias, um imóvel de investimento aqui nos Estados Unidos. Nós chamamos esse programa de Foreign National Loan. Né? Então esse programa praticamente ele atende essa necessidade de quem não é residente, ele tem essa intenção de comprar um investimento aqui. O programa de Foreign National, o principal objetivo dele foi criado não é para o imóvel ser usado como primeira residência, como principal residência, me explico. É para usar para aquela casa de férias ou casa de investimento. E tem umas regras aí para poder qualificar para esse programa, que é o nosso público hoje. Ele pode é o que atende o nosso mercado aí de clientes no Brasil, até em outros países, com essa finalidade de comprar um investimento aqui. O programa é bom porque permite o cliente, em vez de fazer esse investimento de uma compra de investimento usando 100% do capital, por exemplo, em vez de vai comprar a casa à vista, em cash, permite ele usar entre aí 30% a 40% do capital para comprar um imóvel de investimento aqui que vai produzir renda ou até mesmo um imóvel de férias, né? Então você não tem que disponibilizar do capital 100% do capital, né? Pode manter parte desse capital investido em outros ativos e disponibilizar 30% a 40% ou até mesmo
usar esse 100% para comprar uma, duas, três propriedades, uma vez que o cliente qualifique com a renda, né, para isso. Mas é um programa muito bom e funciona bem para quem não reside nos Estados Unidos, não tem social, não tem um visto de trabalho, né, ele não é residente fiscal nos Estados Unidos. Tá bom? E quais são os critérios, os passos, né, que a gente precisa para... acho que eu vou interromper um pouquinho aqui, que a nossa tela acabou sumindo novamente. Daqui a pouquinho a gente consegue voltar aí. Permita um minutinho. Ok, voltou. Então, deixa eu falar aqui, só um momentinho. Só um momento aqui. Ok. Então, qual o primeiro passo desse processo aí de compra desse imóvel através do financiamento imobiliário? O passo mais importante desse processo é o que nós chamamos de pré-aprovação ou pré-qualificação. Esse processo, essa primeira parte do processo é que define o restante, define a nossa aprovação, tá? Final, o que é o objetivo do financiamento é isso, você iniciar o processo e realmente, de fato, fechar a compra do imóvel através do financiamento. A pré-aprovação é o passo mais importante, até mesmo antes da escolha do imóvel, porque na pré-aprovação você vai definir quanto que você qualifica com o seu comprometimento de renda e que tipo de imóvel você pode comprar e quais as documentações que você tem que apresentar para o banco para obter a aprovação do financiamento, né? Então, como nós estamos falando de pré-aprovação, gostaria de, antes de passar para o segundo passo, que é a escolha do imóvel, falar um pouquinho sobre os pré-requisitos, os requisitos para que essa pré-aprovação aconteça, né? Para um programa de Foreign National, que é o nosso foco aqui, a comprovação de renda e trabalho é também parte fundamental desse processo. Primeiramente, provar se o cliente ele é, né, funcionário de uma empresa ou ele é um empresário, e a comprovação de renda para esse programa diferente lá do programa convencional que a gente explicou para residente, que precisa das taxas de imposto de renda declarada aqui nos Estados Unidos. Para o Foreign National não, nós precisamos só a comprovação de renda do Brasil. E aí nós temos programas que permitem que a gente somente use uma carta, se é um profissional empresário, se é um empresário, não é um profissional autônomo, empresário, ele somente com uma carta do banco, uma carta do seu contador, né, declarando a renda pelos últimos 2 anos, já é o suficiente para comprovar essa renda. E também essa carta ela tem um formato, a gente normalmente fornece um modelo dessa carta para que o cliente entenda e faça de acordo do formato que o banco precisa ver, né? Que é praticamente informando o tipo de empresa, as cotas que o cliente tem na empresa, o tempo que ele tem a empresa aberta, qual a função dele na empresa, qual o cargo e quanto que é a renda pessoa física, não a pessoa jurídica, pessoa física dos últimos 2 anos e até a data atual. Então é muito importante saber esses números, porque esses números vão ditar a comprometimento de renda mensal, né? A média mensal de renda, e a partir daí nós vamos calcular o comprometimento de renda para alinhar com esse programa. Então, o primeiro passo seria a comprovação de renda, primeiro requisito. Depois nós temos a comprovação de crédito. Aqui nos Estados Unidos nós temos o Credit Report, né? Um reporte de crédito que tem a pontuação, o histórico todo. No Brasil nós não temos, no Brasil nós temos Serasa, SPC, aí por diante, Experian agora acho que entrou aí, mas o modelo ainda não é o modelo que nós temos aqui nos Estados Unidos. Então, para comprovar crédito aí na praça, como nós falamos, a gente precisa, para os bancos que nós trabalhamos, nós usamos
carta de referência de crédito do banco, carta de idoneidade. Então, basicamente, uma, duas cartas de bancos que o cliente tenha relacionamento, é possível já comprovar esse crédito na praça. Nós também fornecemos o modelo dessa carta para o cliente, né, apresente ao banco e tente pegar essa carta num formato mais próximo possível do modelo. Às vezes os bancos têm dificuldade de apresentar a carta, eles têm um formulário pronto e já não querem, mas a gente tenta aproximar o máximo possível. E também a comprovação de recursos financeiros, que é uma parte bem importante do processo também, porque o banco e o governo aqui querem ver que esses fundos foram verificados, querem ver a origem desses fundos que serão usados para a compra desse imóvel aqui. Então, assim, se os recursos estão em conta, estão investidos, né, é fácil de provar. Tipo um extrato bancário, você prova que os recursos estão lá numa conta por 60 dias, pelo menos, e aí a gente não vai ter maiores problemas com isso. O problema está quando esses fundos estão recentemente depositados na conta, né, em espécie. Estava o dinheiro em casa e recebeu de alguém, e esse dinheiro foi parar na conta nos últimos 60 dias antes do início da aprovação, da compra. Então aí a gente tem uma dificuldade maior de comprovar a procedência desses fundos. Mas tudo isso a gente conversa com o cliente, alinha, planeja para que isso aconteça no tempo certo. Mas é uma parte fundamental. Então, quando eu sempre falo com meus clientes, quando nós iniciamos o processo de pré-aprovação, onde estão esses fundos, como estão aportados, para a gente poder alinhar isso e planejar para que lá na frente nós não tenhamos surpresas em relação a esses depósitos que podem aparecer de uma hora para outra e acabam comprometendo todo o processo. Então a gente ajuda e orienta o cliente em todos os passos para isso acontecer de acordo com a necessidade do processo. O próximo passo, o próximo requisito, né, é a comprovação de residência no Brasil, como nós estamos falando de Foreign National. Então o banco, para você obter esse financiamento aqui como residente, como não residente, como investidor estrangeiro, tem que provar a residência no país de origem. Normalmente o banco pede lá um comprovante de residência, água, luz, telefone, algo que nós possamos provar que você tem um vínculo aí em relação à residência, né? Então a gente pede essa informação juntamente com a cópia do passaporte, né? Falando a sua nacionalidade, e o visto também, mostrando que você tem um visto de turista, né? Que é requerido para caso de compra de casa de férias. Se você está comprando um investimento aqui nos Estados Unidos de férias, pelo menos você tem que ter o visto para você ou vir aqui acompanhar esse investimento, ou até mesmo se é uma casa de férias, para você realmente, né, usufruir daquela compra, né? Tem que fazer sentido. Então esses são os pré-requisitos básicos para iniciar o processo de pré-aprovação. A pré-aprovação é a carta que vai dizer, ok, eu tenho lá os elementos básicos para receber uma possível aprovação. E a carta de pré-aprovação também ela é importante, porque para você pôr a oferta, para iniciar a busca desse imóvel, o vendedor aqui, as construtoras ou até mesmo a casa de revenda, eles não vão aceitar uma oferta se não tiver uma carta de pré-aprovação. Muito difícil de aceitar a oferta com sem a carta de pré-aprovação. Então, o ideal é que essa carta seja feita previamente, para que você, né, quando buscar fazer a escolha do imóvel, você já tem essa carta lá em punho para tomar essa decisão rápida. Encontrou o imóvel, gostou, já está aqui, eu quero pôr a oferta, está aqui minha prova de que eu tenho capacidade financeira para comprar esse imóvel. Então esses 4 pontos aí são os mais importantes para você iniciar o processo de pré-aprovação. Agora eu gostaria de falar um pouco também sobre a escolha do imóvel.
né? Uma vez que você tem a carta de pré-aprovação, você sabe quanto que você, né, pode comprometer da sua renda, quanto que você pode, o valor do imóvel que você pode comprar, né? Aí olha o momento da escolha do imóvel. E a escolha do imóvel aí nós entramos aí com né, o corretor parceiro, que nós aqui como broker, mortgage broker, nós temos corretores que nos ajudam com essa parte do processo, né? Hoje está comigo aqui a Selma White, que já tem uma experiência aqui nos Estados Unidos já de tempo, não só como residente, mas também no ramo de corretagem, né, de ramo imobiliário. Então hoje ela está aqui também nos ajudando, nos auxiliando para responder algumas perguntas. Selma, você quer falar um pouquinho sobre, se apresentar um pouquinho para a gente falar? Não, nós não estamos com a câmera aberta, mas estão escutando. Tá. Se não estiver escutando, por favor, passem a mensagem aí, que a gente vai resolvendo aqui os passos. Bom, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês pelo tempo que vocês estão aí dispensando para poder nos ouvir, né? Alguns de vocês eu já conheço pelo WhatsApp, nem todos que estão online são clientes meus, são clientes de outros parceiros, mas na regra geral, para a escolha do imóvel, né, a primeira parte realmente um dos primeiros e-mails que nós mandamos para o cliente é referente ao contato com o banco, que nós sempre enviamos e copiamos o Cristiano, e ele rapidamente responde vocês já querendo agendar para a gente já saber, tá alinhando essa pré-aprovação. Após a gente ter esse positivo que você já está pré-qualificado e se vocês já estão com uma viagem marcada para vir aqui, fica muito mais fácil para fazer a visita aos imóveis usados, né, de revenda ou novos. A escolha do imóvel é feita da seguinte maneira: existem duas áreas aqui que nós mostramos os imóveis. Uma área que é considerada área de férias, né, que são as casas de vacation home, e são áreas onde tem resorts, que tem aquela bastante atividade de recreação. É uma área diferente da área residencial. Então o cliente ele pode investir em uma casa de férias para o seu próprio lazer ou para ter um retorno financeiro, ou ele pode numa área residencial, investir no imóvel de área residencial para aluguel de longo termo, que nós falamos que é contrato anual, né? As duas formas são muito boas, as duas formas são super lucrativas, então precisa ter essa definição, né? Sim, o pré-approval ele vai definir exatamente, né, o valor, né, e aí a partir do momento que o cliente também define qual o tipo de imóvel que ele quer comprar, né? Se ele está comprando um imóvel de férias, simplesmente um imóvel para a segunda casa, para quem passar férias, ele não vai alugar esse imóvel para longo termo, né, para produzir renda. Não é permitido. Então tem que alinhar esse tipo de empreendimento também, porque como você falou, alguns empreendimentos eles não permitem um aluguel de longo tempo, não. Só short term, que é períodos curtos como plataformas de temporada, né? E de vice-versa, tem alguns outros empreendimentos que só alugam para período já de contrato de um ano, então a pré-aprovação define isso, porque se o cliente fala assim, eu quero comprar imóvel de investimento, né? Então ele define, eu quero para short term, para temporada ou para alugar mais residencial. Então essa parte da pré-aprovação realmente é muito importante para definir isso. E imóveis eles têm que ser no mínimo que $160 mil para conseguir financiamento, né? É possível, nós temos financiamento. Não há muita coisa de $160 mil, mas meio difícil, né? Mas... Embora que Orlando, nós estamos assim numa área super privilegiada, uma cidade muito boa, onde o metro quadrado aqui ainda é muito mais baixo do que cidades como Miami, né? Que lá está 650 metros quadrados, nós estamos aqui com 120, 150, 200, então você compra muito mais em Orlando, na região, do que Miami, mas mesmo assim 160 é meio puxado. E os bancos também têm um mínimo de financiamento, nós vamos depois estar apresentando um novo webinar falando especificamente sobre opções de financiamento mesmo. Hoje aqui a gente só está dando uma ideia geral como funcionam os passos e o processo de financiamento, mas nós vamos mais à frente passar também apresentar algo especificamente que fala sobre a entrada, sobre o mínimo de financiamento, né, quais são os juros, né,
relacionado para cada tipo de financiamento, mas de qualquer forma, seja com um juro mais favorável, um juro um pouco mais alto, nós temos aí programas que abrangem todos os tipos de investidores, né? Todas as capacidades de investimento. Financiamentos de $100 mil e programas que mínimo também é $200 mil. Então vai depender muito do tipo de imóvel, de quanto o cliente está qualificado, né? Está qualificado. O próximo passo seria oferta e contrato, né? Que também vai... Isso, a oferta e contrato. Também é importante o cliente entender esse passo do processo juntamente com o corretor, porque o que acontece? Você não vai conseguir pôr a oferta sem ter a pré-aprovação. Você escolheu o imóvel, definiu o perfil do imóvel, o tipo de imóvel, aí chega o momento da oferta, né? Essa ofertar. Normalmente os imóveis são listados, estão no mercado para vender, às vezes com uma margem aí que o vendedor põe no mercado, esperando às vezes tem clientes que já são mais assim, querem o preço que realmente colocar no mercado, outros estão mais dispostos a negociar. Então é onde inicia o processo de oferta, que a Selma ela auxilia o cliente com esse primeiro passo aí. Nós fazemos todo o contrato, né, que são 12 páginas, e mais a carta de aprovação e mais o comprovante que o cliente já tem o dinheiro daquela entrada. E depois ele também tendo já o dinheiro disponível para o sinal, né? Que é no mínimo $5 mil em maioria das construtoras, ou casa de revenda, que você tem que ter esse dinheiro também já separado para colocar uma oferta, então, além da carta. Então na oferta, uma vez que então, o cliente está pré-aprovado, né? Vamos dizer, o cliente está pré-aprovado, sabe até quanto que ele pode comprar, sabe quanto que ele vai ter que dar de entrada, o tipo de imóvel, então ele escolheu o imóvel, agora ele vai pôr a oferta, ele tem que estar preparado também para o sinal. Exatamente. Né? Uma das coisas que nós fazemos é levar ele ao banco, abrir a conta de banco e já deixar ele todo preparado. A gente também auxilia eles no processo de transferência de dinheiro, que nós usamos a Money Corp. Então fica tudo alinhado. Quando ele chega, fica bem prático, bem fácil de ser feito toda essa parte aí. Bom, na perspectiva do financiamento, é sempre bom que o cliente já tenha uma conta aberta aqui nos Estados Unidos para iniciar esse processo, porque quando o cliente for pôr essa oferta no imóvel, esse sinal também tem que ser verificado, tem que sair de uma conta que os fundos foram verificados. Então é interessante ter essa conta aberta, do qual a Selma pode auxiliar, né, se o cliente não tem essa conta ainda aqui, e para fazer ficar preparado para que quando encontrar o imóvel, por oferta, essa oferta for aceita, ele já rapidamente ele pode dar esse sinal para segurar esse imóvel no contrato. Correto, senhor? Correto, absolutamente correto. Então assim, o banco exige que uma conta é aberta aqui para que os fundos desses recursos que vêm do Brasil para fechamento lá na frente não tem um tempo para ser aberta, mas para esse fim é interessante que a conta quanto mais rápido for aberta, melhor, que o processo já vai alinhando nesses passos aí, de que às vezes é um problema, né? O cliente decide, encontrou um imóvel, ele decidiu de pôr oferta, mas ele não tem os recursos aqui, aí tem que trazer do Brasil. Né? O segundo e-mail que nós mandamos é o da Money Corp, apresentando para eles, porque esse dinheiro já pode estar aqui antes da viagem deles, antes deles chegarem aqui, esse dinheiro já está aqui. Sim, então com conta aberta ou não, o dinheiro já pode estar aqui. Então o ideal sempre é ter a pré-aprovação até mesmo antes de sair do Brasil, né? Exatamente, facilita muito, né? Tem um banco que nós usamos que ele pode abrir a conta dele estando no Brasil, que é o SunTrust, né? Nós temos um banco que oferece isso, mas é claro que pessoalmente é mais tranquilo também, né? Apenas com o passaporte, endereço do Brasil, você abre uma conta bancária aqui, o tratamento do banco é excelente, não tem diferença para quem é rico, quem é pobre. Então, né, uma coisa bem prática e fácil de fazer. Você podia colocar a nossa câmera lá. Então se o... Ele não quer aparecer na câmera. Se o cliente... um pouquinho te abre. Se o cliente, então, ele está no Brasil, ele quer fazer um investimento aqui e ele não quer...
não quer ou talvez nem não possa estar vindo aqui por compromisso, sei lá, é possível então resolver tudo isso para ele, né? Abrir a conta, não, se ele não quiser vir aqui, ele quer fazer esse investimento, ele escolhe a casa, você manda as informações da casa, é possível ele fazer esse fechamento sem estar aqui, né? Sem estar aqui, e bom ressaltar que nenhum dinheiro, né, vem para a conta de corretor, na mão da gente. Tudo vai para o banco ou para a companhia de título, né? Então, é uma venda bem segura e diferente do Brasil. Aquela do Gustavo que nós estamos fazendo agora era dessa forma, né? Ele não chegou a vender o imóvel. Ele fez tudo antes. O Johnny está perguntando aqui, não é melhor abrir a conta no banco que vai fazer financiamento? Funciona assim, os bancos que nós temos disponível para financiamento são bancos financeiras dedicadas exclusivamente a financiamento imobiliário. Não são bancos que oferecem abertura de conta, nós chamamos de retail bank aqui. São bancos que você vê na esquina, como o Bank of America, Chase, né, esses bancos do SunTrust, são bancos exclusivamente para financiamento. Então não há necessidade, não é uma exigência de abrir conta com um banco que você vai fazer financiamento, até porque os bancos não oferecem, né? Você pode abrir conta em um banco que você desejar. Nós temos uma opção de banco que abre à distância no momento, não sei, né, até quando que eles vão oferecer esse serviço, mas o ideal sempre é o cliente, né, se puder, vem aqui, passa o tempo dele de férias ou vem a negócio, abre a conta e já deixa isso preparado para eventualidade dessa transferência do sinal e posteriormente os fundos que precisam para o fechamento. Bom, então, Selma, uma vez que nós temos o imóvel sob contrato, quais são as datas que nós devemos observar nesse contrato? O que nós devemos nos realmente pôr a nossa atenção no contrato de compra e venda? O que é importante sobre o contrato de compra e venda? Porque uma vez que eu estou pré-aprovado, coloquei o imóvel sob contrato, ainda não quer dizer que esse imóvel é meu, uma vez que ele está sob contrato, tem que finalizar o processo de financiamento, mas dentro desse contrato, quais são as cláusulas que são importantes o cliente saber que existem e para que servem? Se a casa for para ser construída, ela vai ter datas ali onde tem alguns pagamentos que podem ser feitos já adiantados. Essas datas têm que ser cumpridas. Em termos de financiamento, normalmente 30 dias para fazer o contingent, né? Para saber, como que a gente fala isso em português? O finance contingent seria o tempo... que no Brasil nós não temos esse termo, né? Nós temos essa condição, né? Até onde eu conheço, mas esse prazo que a gente chama finance contingent seria o prazo que o cliente tem que ter o financiamento aprovado. São 30 dias normalmente, né? Que é tanto a construtora, ou se for um imóvel de revenda, a outra parte, a imobiliária, vai ficar em cima. Em 30 dias ela vai saber isso, o cliente está aprovado, está tudo direitinho, né? Não quer dizer que está fechando em 30 dias, mas a gente já tem que estar com esse 99% pronto nesses 30 dias. E respeitar essa data, né? Para não sair fora do contrato, da validade do contrato. Uma coisa, Selma, que os meus clientes às vezes perguntam, né, que no Brasil é possível você comprar um imóvel na planta, você dá o sinal e já começa a pagar o financiamento. Você nem tem a chave, não tem o imóvel ainda, né? Então, aqui não. Aqui você vai ser pré-aprovado com o imóvel no contrato, você vai dar o sinal, né? E ainda você não é dono de imóvel até o financiamento ser aprovado. Você vai, no momento que o imóvel fica pronto, se é um imóvel de construção, né? Ele está construído, 100% construído. Aí você pega a chave. E aí o dia que você vai fechar, né? Um mês após, normalmente, é que você vai fazer os primeiros pagamentos. Uma coisa que as pessoas perguntam também, qual é o custo do fechamento? Talvez seria importante abordar e até o que cobra esse custo de fechamento, né? Isso, eu vou falar um pouquinho assim por cima, porque nós vamos ter um novo webinar falando especificamente sobre esses termos do financiamento, as opções de juros e tudo isso vai abranger um pouco dos custos do fechamento do contrato de financiamento. Mas é possível que os custos fiquem, dependendo do tipo de imóvel, dependendo do quanto valor financiado, pode ficar entre 3% a 6%, dependendo de todo o valor total do imóvel.
Então, isso é determinado mais à frente, no momento que nós temos o imóvel sob contrato, sabemos qual o tipo de programa, qual o banco que nós vamos enviar esse financiamento, e aí é mais fácil de apresentar para o cliente um detalhamento desses custos, e até porque a regra aqui você não pode iniciar um processo de financiamento imobiliário sem apresentar para o cliente um orçamento, um cenário, um demonstrativo de quanto que de fato vai custar para ele esse financiamento, né? Então aí é o momento que a gente faz esse detalhamento e mostra mais aí para quem é pago, por que é pago, né? Aqui a companhia de título que faz o trabalho do cartório, tem uma série de taxas que é paga a companhia de título, a avaliador, inspeção do imóvel, então tem uma série de coisas que isso tudo é consolidado em um documento que nós chamamos de Loan Estimate, e aí que seria um estimado de financiamento, e aí a gente consegue apresentar para o cliente, ele vai saber antes de assinar esse contrato de financiamento quanto que realmente o estimado de quanto vai custar para ele isso. É importante falar sobre isso. Qual é o custo para pré-aprovação? Bom, muita gente me pergunta quanto é que você cobra para pré-aprovar. Não, o banco, né, o originador, o mortgage broker, ele não cobra, nós não cobramos uma taxa para pré-aprovação, para esse processo de pré-aprovação. Isso faz parte do nosso trabalho, ele tem que finalizar, né? Se nós começamos com uma pré-aprovação, se nós fechamos o financiamento, o banco, né, a broker, o que nós trabalhamos, que é o que representa os lenders, que recebe para a finalização do trabalho. Que está lá, as nossas taxas de originação estão incluídas lá no closing cost. Que aí depende muito do tipo de programa que a gente consegue, cada caso é um caso e a gente consegue... Ou seja, não precisa a pessoa estar assim um pouquinho apreensiva, mas eu vou tomar o tempo dele para pegar essa pré-aprovação. Primeiro que não é custo. Segundo que a pessoa vai estar vindo super informada, né? Nós também não cobramos para mostrar imóveis para ninguém, mas nós gostamos de trabalhar com pessoas sérias, que já estão vindo preparadas, tanto com aprovação, tanto com transferência de dinheiro aprovada, né, através da Rede Central do Brasil, então do Banco do Brasil, e etc. Então, tipo assim, não há custo para mostrar imóvel, não há custo com a pré-qualificação, né? Faz parte realmente do nosso trabalho e a gente faz com carinho, porque é o que a gente faz, né? E só tem benefício, né, para ambos os lados, né, a pré-aprovação. A pré-aprovação ela tem um benefício principal para o cliente, do qual ele vai saber, né, ele não vai sair lá do Brasil, vai chegar aqui, põe oferta no imóvel, no meio do processo ele vai saber que não qualificava para aquele programa, não qualificava para aquele tipo de imóvel, ou até mesmo para aquele valor de imóvel. Então é um processo que evita, né, a pré-aprovação evita todas essas frustrações assim, em relação ao processo. O benefício é que você também elimina também a chance de perder o depósito. Porque no momento que você entra num contrato, né, você colocou a oferta e colocou o sinal, você está sob contrato. E o contrato tem esse período de você apresentar a aprovação final do financiamento, que normalmente é 30 dias. Então, quer dizer, se você não está preparado, já pré-aprovado, e vai descobrir no meio do processo, começar toda essa movimentação e documentação, há um risco de passar essa data. Sim. E aí o cliente até perder o sinal. Muitos dos clientes, às vezes, que entram em contato, até eu recebo às vezes clientes de outras construtoras, os clientes que às vezes passaram por um processo de financiamento com uma empresa e acabaram descobrindo que nunca qualificaram para aquele financiamento. Somos clientes hoje, que a gente aí começa a reestruturar esse processo e acaba ajudando os clientes a finalizar. Mas aí o cliente já passou por um processo de estresse, perdeu dinheiro, está frustrado, aquele sonho da casa de férias aqui acaba virando um nightmare, um pesadelo. Então isso elimina muito desses problemas, né, a pré-aprovação, e nós, como falei, não temos um custo inicial para isso, né? Uma coisa interessante da pré-aprovação também, que já aconteceu em vários casos, que você mesmo me ajudou nos financiamentos, que você fez, foi clientes que vieram na primeira vez e não estavam ainda preparados, questão da documentação. Porém, toda essa preparação
fez com que quando eles regressassem, foi possível fazer o financiamento, porque às vezes necessariamente a pessoa ainda não tem, ela está vendendo um imóvel, ela está ainda se desfazendo de algum bem, esperando uma herança, ou ela está, de repente, financeiramente, ela ainda não tem a entrada. Não está preparada ainda para isso. Então ela já vem com aquela expectativa, não vem na expectativa, ela já vem certa do que pode ser feito ou não pode ser feito. Eu não vou deixar de atender ela porque ela veio sem a carta, né? Mas é bom a gente entender aonde que ela está nesse processo. Se ela vai comprar agora, se ela vai comprar depois, e a gente saber, para poder estar orientando o cliente também, não deixar ele perder uma boa oportunidade. Ah, sim. Até porque se o cliente começa a buscar os imóveis e olhar e ele não está ainda pronto para comprar, Passa é um processo também, só passa à vontade. Né? Ele vai lá, olha, gostou, mas daqui 2 meses eu volto, a casa já vendeu. A Denise diz assim, a Denise trabalha com a gente, as outras meninas também, colocar um pirulito na boca da pessoa e toma aqui, você deixa eu tirar, não vai dar. A pré-aprovação nos ajuda nesse sentido aí, né? Então, para a gente fechar aqui, em relação à aprovação e fechamento do financiamento, essas 2 datas do contrato, né, são importantes, que é a data do contingente do financiamento e a data do closing, o dia que o vendedor quer fechar o financiamento, o dia que ele de fato quer ou precisa que o financiamento seja fechado e ele aí completa a venda, né? Esse processo de aprovação e fechamento, ele pode levar 45 dias a 60 dias a partir do momento que nós temos o imóvel sob contrato. Então, como que nós trabalhamos com isso? No momento que o cliente escolheu o imóvel, né, ele está pré-aprovado, escolheu o imóvel, tem o imóvel sobre o contrato e tem as datas já definidas do closing, né, da fechamento, data que o financiamento tem que estar aprovado e tem a data do fechamento, é onde nós, o broker, né, o originador, começa a trabalhar para que esse processo aconteça dentro do tempo que está no contrato. Então é um período bem crítico, porque se o cliente não apresenta as informações, as documentações que a gente precisa inicial, e isso vai acontecendo lá no meio do processo, então põe um risco muito grande do cliente não ter a aprovação na data adequada e atrasar, e aí se acontecer isso, ainda tem um caminho, né, que não é o melhor, mas é possível pedir uma extensão da data do financiamento, que o financiamento deveria estar aprovado, mas é um processo que traz às vezes um pouco de frustração, porque o vendedor ele estava programado para fechar naquela data, agora ele tem que estender, ele também muitas vezes está comprando um outro imóvel, ele está, sei lá, mudando de país, mudando de estado, então ele conta com aquela venda, então é um processo um pouco estressante para ambos os lados. Então o ideal é iniciar na pré-aprovação, quando iniciar o processo de aprovação, passar a documentação o mais breve possível para que nós seguimos com esses passos lá de aprovação. E a aprovação acontece em 2 etapas. Ela acontece numa aprovação condicional, uma vez que a gente tem contrato, a gente envia para o banco, juntamente com a documentação e contrato de imóvel. E ao momento que o banco analisa essa informação, ele vai nos dar o que nós chamamos de aprovação condicional. Seria uma aprovação com exigências que tem que ser cumpridas para que nós tenhamos a aprovação final. E aí volta novamente a gente trabalhar, né, o broker, o originador vai trabalhar junto com você para que essas exigências sejam cumpridas o mais rápido possível dentro desse período, que é os 30 dias lá, que precisa para obter a aprovação final. E depois que nós temos essa aprovação, essas exigências já cumpridas, aí vem de fato a aprovação final e aí podemos marcar o fechamento. É o dia que o banco que está financiando transfere os fundos para aquele banco que está da pessoa, para o vendedor, né? No caso a construtora ou o banco que a pessoa que está vendendo tem o financiamento dele tem que ser pago. Então isso tudo acontece no dia do fechamento. Então basicamente é isso, os passos para o processo de compra e financiamento. É isso aí, a gente espero que nós tenha aí esclarecido alguns dos passos e dos detalhes desse processo. Mais à frente aí, talvez aí no próximo
um mês aí, no início do ano, nós vamos estar falando especificamente sobre as opções de financiamento para estrangeiros. Né? Algum outro assunto que alguma pergunta que eles podem ter, que a gente pode trazer da próxima também. Porque a gente estava fazendo live no Facebook, teve várias perguntas lá também, a gente depois pode responder. Você não vai por aqui, não, né? Não, hoje não, mas assim, a gente depois responde aí a maioria das perguntas e também o que tiver lá, a gente vai dar uma avaliada nessas perguntas todas e talvez aí fazer um novo webinar respondendo nas dúvidas. Agora eu gostaria de deixar um espaço aberto para, se vocês têm algumas perguntas que a gente pode ir respondendo aqui. Acho que tem aí mais uns 15 minutos. Vamos lá. Me abri uma conta, tá o Johnny. O Johnny, a porcentagem mínima é de 25%, dependente do valor da casa? Não necessariamente. Tem bancos que têm uma entrada mínima para financiamento para estrangeiro. Nós podemos pensar em uma entrada começando em 25%, porém no geral nós temos para ter uma aprovação mais rápida e mais segura, em torno de 30%, 35%, 40%, dependendo do produto de financiamento. Tem bancos que oferecem 25%, mas depende da documentação que esse cliente pode apresentar para obter a aprovação. Normalmente esses bancos que oferecem 25% pede declaração de imposto de renda, pede uma documentação mais completa do cliente vindo do Brasil, que muitas vezes é difícil de conseguir, né? Às vezes pede 2, 3 cartas de empresas provando que você tem crédito aberto, pagando em dia, aí, uma vez que nós não temos como produzir um reporte de crédito. Então é possível que peça. Então vai depender muito da documentação que esse cliente pode apresentar. Nós temos aí opções de 30%, 35% e 40%. São as opções que nós oferecemos. Mais comum, né? Mais alguma pergunta? O Lucas havia perguntado algo, mas acho que ficou lá em cima. Deixa eu ver aqui. O Lucas... aqui. Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa, Selma? Gostaria de falar alguma coisa sobre o processo? Assim, importante também as pessoas que estão vindo agora, tem muita gente chegando em janeiro, fevereiro, né? De agendar conosco com antecedência para que o nosso time possa estar podendo atender cada um individualmente da maneira que merece ser atendido, né? Claro. Porque às vezes o pessoal chega assim, daí passeia, faz compra, faz tudo. 3 dias antes de ir embora, eles ligam, estamos aqui. Aí fica difícil às vezes encaixar na agenda ou até mesmo poder estar agendando as coisas que eles gostariam de verificar, né? Ótimo. Tá bom, aqui na tela está a minha informação, meu telefone, meu e-mail, da Selma também. Fique bem à vontade quem quiser entrar em contato por e-mail ou por WhatsApp. Então a gente fica aí à disposição para que responder essas perguntas aí. Eu vi que tem uma resposta aqui, uma pergunta do Johnny, que ele pode, sobre essa questão mais específica sobre escola, sobre a área, você pode entrar em contato diretamente com a Selma através pelo e-mail ou até o WhatsApp. Ela vai responder bem mais detalhadamente. Né? Você passa se ele está se referindo ao Bela Colina, sim, as escolas lá são APLAS. Se é o Bela Colina, senão se é outra colina tem que ver qual é. Isso, acredito que seja a Bela Colina. Super, lá é fantástico. Então aí na tela tá as informações. Agradeço pela participação. Esse mesmo. Vamos lá, Johnny. Ele conhece, hein? Então. Lá é muito bom. Johnny aí entra em contato com você, mas agradecemos a participação de todos e ficamos abertos aí a qualquer comunicação, qualquer pergunta. E já acho que próximo, logo nós vamos estar aí já divulgando um outro webinar em relação mais específico aos produtos de financiamento, respondendo essas perguntas sobre entrada mínima, documentação necessária, tipo de os tipos de financiamento,
juros, né? Vocês também podem escrever o que vocês gostariam de saber, quais as dúvidas, porque referente a imóveis, só para fechar então da minha parte, o sistema aqui, para quem ainda não sabe, de banco de dados, ele é único, né? E nós, corretores, temos acesso a todo esse banco de dados para os imóveis de revenda e também representamos qualquer construtora dentro do estado da Flórida. Então, tanto esses aí no Bela Colina, 5 construtoras, das quais nós podemos vender de qualquer uma delas, e em qualquer bairro ou cidade, né? Então, se tiver uma pergunta mais específica de um local ou um condomínio, pode mandar para a gente. Se eu não tiver o conhecimento, pode ter certeza que nós vamos buscar essa resposta e estar enviando, né, da melhor maneira possível. É isso aí. Obrigado, Selma, pela participação e Eu que agradeço você. ficamos à disposição. Uma boa noite a todos.